Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2 até o 5. Olha a palavra que o Senhor entregou para mim e para você nessa manhã. Diz assim: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Uau! Jó está declarando algo que ele vivenciou na sua vida. E o resumo e a conclusão que Jó tem é que ele conhecia um Deus de ouvir falar, apenas de ouvir falar, não um Deus de estar presente, de se relacionar, de ter experiências vivas com o Senhor. E ele diz: olha, os meus olhos tinham ouvido a teu respeito, mas hoje não. Hoje, depois de tudo que eu vivenciei e passei, os meus olhos verdadeiramente te viram. A pergunta que eu faço nessa manhã: ainda conhecemos a Deus só de ouvir falar? Ou verdadeiramente temos tido experiências vivas com o Senhor, a ponto de dizer: os meus olhos te viram e os meus olhos te veem? Em toda e qualquer situação que eu possa estar vivendo, os meus olhos te veem, Senhor. Em toda e qualquer adversidade que possamos estar passando, os meus olhos te veem, Senhor. A verdade, queridos, é que diante das adversidades, a tendência de muitos é tomar atitudes precipitadas, é tomar e agir de forma precipitada, agir sem discernimento, agir sem compreensão daquilo que talvez Deus está tentando trabalhar na minha e na sua vida. A Bíblia diz que nada acontece nas nossas vidas sem que não haja o sim de Deus, sem que não haja a permissão de Deus. Muitas vezes as pessoas se desesperam. Muitas vezes a ansiedade invade a alma, as emoções de pessoas, que isso paralisa a fé, paralisa a caminhada, paralisa o agir de Deus na vida delas. E com isso, elas acabam falando coisas e pensando em coisas que Deus não falou e também Deus não está fazendo. Elas começam a viver uma negatividade na sua própria vida, ao ponto de dar ouvidos à voz das circunstâncias. Sabe, irmãos, o grande segredo de Davi foi que ele foi o único dentre todos ali em Israel que não olhou para o gigante. Todos ali estavam olhando para o tamanho do gigante, para a armadura do gigante, para a espada e o peso da espada do Golias. Mas Davi estava olhando para um Deus que ele já tinha visto na sua vida, um Deus que o fez livrar das mãos do leão, das mãos do urso, um Deus que livrou a ele desses inimigos. E ele diz: certamente o mesmo Deus que me livrou das garras do leão e do urso, ele vai me livrar desse filisteu. Davi, ele não se importou com o tamanho, com o nome, ele não olhou para a circunstância, ele olhou para o Deus que ele servia. Por que ele olhou? Porque ele tinha convicção a despeito de um Deus que não só ouviu falar, mas um Deus de se relacionar e de viver e de entender cada propósito.
Irmãos, nós só iremos entender os propósitos de Deus se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. O Salmos 25, 14 e 15 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus, Ele tem segredos para mim e para você. É para aqueles que o temem, aqueles que o levam a conhecer a sua aliança. Aí o 15 diz: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Davi, o salmista, aqui está dizendo que a fé, ela precisa estar em constante exercício. Eu preciso exercitar a minha fé, senão a minha fé, ela vai ficando fragilizada. A minha fé, ela vai se enrijecendo dentro de mim, e eu não vou mais crendo no Deus que pode fazer. Então, queridos, exercite a sua fé. Faça como o salmista declarou aqui: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Eu tenho um Deus que eu vejo na minha vida. Eu tenho um Deus que eu vejo Ele em toda e qualquer circunstância que eu possa estar vivendo. Eu vejo o Senhor e o trabalhar dEle. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, mas o Senhor me trouxe nessa manhã para dizer para você: olhe para o Senhor, olhe para Ele. Não conheça Deus apenas de ouvir, mas conheça Deus de ver a Ele em toda e qualquer situação. Hebreus 11, 27 fala a respeito de Moisés e o povo. Diz que pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. O que os seus olhos estão vendo? Seus olhos estão nas adversidades, no gigante, no problema, ou seus olhos estão num Deus que tudo pode? Pela fé, eles viam aquele que era invisível. O coração deles foram sustentados pela fé, ocupado por um Deus que é poderoso na vida deles. A minha oração nessa manhã é que o seu coração seja sustentado pela fé, que o seu coração seja ocupado, invadido por um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Por isso Jó diz: olha, eu não te conhecia, Senhor. Eu declarei coisas que eu não sabia. Eu falei coisas com tanta ignorância. Eu questionei o Senhor em algumas áreas. Eu falei coisas que eu não entendia, coisas que eram tão maravilhosas que eu não conhecia. Mas o Senhor disse para mim: escute, abre os seus ouvidos e eu falarei com você. Eu vou fazer-lhe perguntas que fará você pensar, perguntas que te fará você responder se verdadeiramente você me conhece ou não. Se você me serve por ouvir ou serve por experiência. Se a sua fé está viva num Deus que tudo pode ou não. É exatamente isso que Deus está dizendo nessa manhã para mim e para você. E a conclusão de tudo isso é que Jó diz, humilhando-se diante de Deus, diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Eu fazia tudo para viver correto. Eu ofertava, eu dizimava, eu cuidava das coisas. Eu era uma pessoa generosa, um coração, tentava viver da maior forma íntegra possível. Mas eu só ouvia a teu respeito. Eu não te conhecia de estar com você. Os meus olhos não te viram, mas hoje os meus olhos te veem. Verdadeiramente, tudo que eu passei, eu vi o Senhor me sustentando e eu vi um propósito maior. Tem um propósito maior, meu irmão, minha irmã, na sua vida. Tem um propósito maior em tudo aquilo que você possa estar vivendo. Existe um propósito maior e ele vai se manifestar na sua vida. Na sua vida.
que possamos ter o discernimento e a sabedoria para compreender o trabalhar de Deus. As promessas vão se cumprir, as bênçãos do Senhor virá. A sua fé, ela não pode morrer, ela não pode enrijecer, ela precisa ser exercitada todos os dias. Todos os dias. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essas palavras. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, no nome de Jesus.